Então, voltando ao mundo das argamassas, após termos falado desse ligante específico para argamassas, é o mais histórico, o que nos interessa aqui agora é detalhar as coisas, porque as regras básicas vocês já viram. Então, eu posso trabalhar com muitos agregados, muitas adições, muitos aditivos e vários tipos de ligantes. Falando mais especificamente dos agregados, o que cada vez menos a gente encontra são as areias perfeitas, né? Quando a gente fala que um grão é bem arredondado, etc., a foto de uma areia perfeita, né? Hoje se usa cada vez mais, isso aqui é uma pedra britada, né? No tamanho da areia. São caras mais de morfologia irregular. Esse aqui é um cara mais redondo, esse aqui já tem cantos vivos, etc. Tal. Isso era o mundo ideal. Porque quando a gente olha aquelas equações de distância, a mobilidade do grão para o empacotamento que nós acabamos de ver da aula de agregados, esse aqui é favorecido. Esse é o que cresce cada vez mais. Porque isso aqui é aquelas frações que não serviam para o concreto, o cara brita e faz areia agora, né? E vai vender para argamassa. E vai, por que eu vou para o lixo? Por que eu não posso usar? Eu não posso usar se eu bitolasse, né, se eu travasse só em receitas padrões. Como vocês agora entendem o sentido físico das coisas, vocês recebeu esse cara, olha para dentro daquelas equações, você raciocina o que vai acontecer. Mas eu posso combinar. Quando eu chamo de misto, é quando eu misturando uma areia natural com uma areia britada. Às vezes é tão ruim a morfologia dessa que você usa um pouco dessa junto e assim vai. Isso agora nos permite fazer exercícios, né? Qual seria o impacto lá no MPT se a areia natural esférica for substituída por uma areia britada com morfologia lamelar? Lamelar é aquela formato de uma ponta de flecha. Se eu voltar lá na minha equação, qual que é o impacto de trocar um grão redondo por um grão de morfologia ruim nessa equação? Essa é a pergunta. O que vocês poderiam me dizer? Vamos começar a raciocinar, já nos preparando para as aulas de dosagem. Se eu piorar a morfologia do grão, o que acontece no valor do MPT? O que acontece com a área que é específica? Se a área do agregado é maior, o que acontece com o MPT? Aumenta ou diminui? Se esse aumenta, esse diminui. Então, se eu já piorar a morfologia, esses grãos vão estar mais próximos para o mesmo teor de pasta. Se eles estão mais próximos, a partícula vai ter mobilidade pior. Provavelmente, essa argamassa vai fluir com mais dificuldade, que é o que o cara percebe. O que ele reclama no mercado? Quando ele troca um agregado esférico por um agregado de morfologia irregular, ele tem que usar mais cimento e mais água. Ele tem que aumentar o volume de pasta, porque ele precisa garantir isso aqui. Além de piorar isso, ele piora isso também, né? Com a morfologia ruim, nós vimos que aquela porosidade lá, tap density, também piora, né? Aumenta a quantidade de vazios entre os caras. Então, eu pioro isso, isso aqui diminui. O que significa piorar? Aumento isso, aumento isso. Então, vocês podem agora raciocinar, vocês não precisam decorar. Vocês vão escutar isso muito no mercado. Então, é engraçado a gente ver trabalhos empíricos que o cara fala assim, substituição de areia natural por areia britada disso. Substituição de areia natural por areia britada daquilo. Como se cada substituição fosse um mundo em si. Fosse uma mágica que o cara descobriu. Na verdade não é. Ele atende essas leis físicas aqui. Se você conseguir sempre correlacionar, você enxerga. Bom, o que é legal nas argamassas, do ponto de vista de uso, que argamassas elas vão ser sempre alguém espalhado sobre alguém. E o quanto eu consigo espalhar de uma argamassa é definido pelo seu maior grão. Então, o mesmo material você pode ir esmagando ele até quando? Até formar uma camada com a espessura do maior grão, né? Mais que isso aqui você não consegue esmagar, né? Porque você bateu nesse sólido, né? Então você já também consegue raciocinar. Quero fazer uma argamassa para ter uma camada de 1 milímetro sobre uma superfície. Qual é o tamanho do maior grão que você vai poder trabalhar? Que a espessura da camada é 1 milímetro.
Você pode usar um grão de 1 centímetro? Qual que seria o maior grão teoricamente possível? 1 milímetro. Esse é o mundo ideal. Na prática, devido àquele efeito de parede que nós vimos na aula de agregados, esse maior grão, ele tem que ser pelo menos 5 vezes menor que a espessura que ele vai formar. Senão a estrutura vai travar antes. Apesar de ser possível esmagar até fazer uma monocamada, na prática a espessura sua deve ser 5 vezes maior que o maior grão que você tem no sistema. Uma argamassa de revestimento geralmente se aplica a 2,5 cm. O maior grão então é 5 milímetros. 5 milímetros é o que eu chamo de areia, né? 4,8 para baixo, né? Agregado miúdo. Então as coisas são conectadas. Esse corte em 4,8 tem a ver um pouco com a espessura do que você quer fazer. Então eu vou pegar, posso esmagar, mas eu poderia, com calma e com vibração, fazer uma monocamada. Agora, o que você nunca vai poder tirar de uma argamassa são as forças coesivas, né? Porque eu quero que ela tenha facilidade de espalhamento quando eu estou aplicando. Mas quando ela chegou no lugar final, eu quero que ela mantenha a forma. Quem mantém a forma são as forças de atração do sistema. E quem tem força de atração no sistema são os finos. Então aqui eu não posso usar aqueles aditivos que reduzem as forças de atração. Os dispersantes, se você colocar aqui, perde toda a capacidade coesiva do sistema, ele vai escorrer. Se você puser o dispersante aqui, o máximo que você vai conseguir da família das argamassas são aqueles contrapisos autonivelantes, que tem que estar contidos por uma guarnição ou ele vai escorrer. Né? Então quem garante a coesão do sistema são as forças de atração entre partículas. Se ela não for suficiente, você coloca aditivos até para aumentar essa força de coesão no sistema. É uma diferença conceitual em relação aos concretos. Um você quer que não haja grandes forças de atração, porque você quer que o sistema flua com baixo teor de água. Aqui você não quer se livrar dessas forças de atração, senão o sistema vai escorrer. Não significa que você quer uma argamassa seca. Os teores, como você não precisa de alta resistência mecânica, seus teores de água que você vai colocar aqui para conseguir mover são maiores que no concreto, relativamente. E aí você consegue fluir. A resistência mecânica vem igualzinho do concreto, né? Vem da hidratação do cimento Portland. A minimização da porosidade pela fixação de água nos hidratos é a mesma. A questão de retração do volume das fases é o mesmo. Não tem nada de novo aqui. A gente usa o mesmo de lado porque não tem nada de novo. A diferença que tem, que concreto geralmente preenche uma forma. O uso do concreto que não preenche uma forma é quando ele recobre uma superfície. Estou fazendo uma calçada, estou fazendo um pavimento de concreto, estou fazendo uma rodovia de concreto. Né? É uma camada delgada. Quando você molda o material em camadas delgadas, toda a sua vida no estado fresco vai estar atrelado muito às suas interfaces. E toda camada delgada tem duas interfaces. Com a camada que ela recobre, que a gente vai chamar de substrato ou base, e com ar, que é a camada superior. A menos que você estivesse concretando debaixo da água, que a camada que não seria ar, seria a água, que é possível também de fazer. E isso afeta muito como esse material se posiciona no espaço. Então imagina que aqui tem a sua argamassa que foi aplicada sobre um bloco, aqui é a superfície. Os efeitos de parede que nós vimos lá na aula anterior fazem com que a ordenação dos grãos na superfície de contato seja diferente do que todo no miolo. Aqui sempre tem uma porosidadezinha maior, né? Contudo, você está lançando e apertando, né? Então você consegue recobrir bem aqui com a pasta. Aqui teria a pasta recobrindo, né? Então, mas você não consegue empacotar bem aqui os grandões, pelo efeito de parede. Então, na verdade, a gente já consegue ver, sempre na zona de contato você tem uma diferença de microestrutura
do miolo do material, né? Lá nos agregados, se eu tivesse os grãos grandes e os médios em contato, os fininhos vão acabar percolando pelos buraquinhos para preencher os vazios da falha de empacotamento dos grandes. Essa superfície de contato, para que haja aderência, a primeira coisa que eu tenho que garantir quando uma suspensão molha uma superfície é que ela molhe. Tem que molhar. Molhabilidade. Se isso aqui fosse borracha de pneu, borracha não molha, gente. Ah, mas eu jogo água nela. Você joga água e pode ver que ela escorre. Forma aquelas gotas, não está devidamente molhada. Então, para que haja aderência, a primeira condição é molhar a superfície. Ah, como é que eu vou eliminar molhamento? Ah, passa a graxa aqui, vai. Será que molha? Não molha. Você precisa garantir que molhe. Então você tem sempre uma camada de um filme de água. E as partículas que estão aqui, se a gente lembrar da aula de estado fresco, tem aquelas forças de coesão, né? Esse é o diagrama de energia potencial, né? A vermelhinha aqui é a energia resultante do sistema, ou seja, se isso é negativo significa força de atração, porque você não vai escapar da realidade. Você tem um material em contato com partículas. Vai surgir uma força de interação ou de repulsão. Se a força que surgir for de repulsão, o material vai bater e vai escorrer, não vai ficar. É igual dispersante aplicado. Se você pintasse a superfície do bloco com dispersante, você joga a argamassa que ela escorre, ela não fica. Para a argamassa aderir numa superfície, tem que ter força de atração. Não é lógico e natural isso? Né? A teoria anterior dizia que ela ficava na superfície se ela penetrasse os defeitos. Não é verdade. Você pode aplicar argamassa num porcelanato de porosidade zero e fazer colar. Eu posso perder uma argamassa e faço colar num metal. Posso colar coisas que não têm absorção. A primeira força motriz para aderência são forças de atração entre a partícula e a superfície. Isso depende da natureza da partícula, da superfície, como nós vimos, mesmo o mecanismo de funcionamento do dispersante, que é o contrário, eu não quero dispersão. Só que essa força motriz de atrair os finos para a região de contato é ainda maior se a tua aplicação for sobre uma base porosa absorvente. Porque aí todo o líquido que você tem, parte dele vai ser succionado por força capilar para os poros. E quando o líquido vem sendo succionado para os poros, as partículas são ainda mais puxadas para a região de contato. E aumenta ainda mais o número de pontos de aderência. Não é que a partícula entra no poro e cria raízes aqui dentro. Não é isso. Quando você succiona para o meio líquido, a água está vindo, as partículas estão vindo. Nessa região de contato, você tem uma densificação de partículas mais fininhas que tem alta força de atração por alta área específica. E você cria uma ponte de aderência. Então, se você não tem absorção, a tua aderência vai estar sempre nessa camada de filme de interface. Se você tem absorção, você forma uma camada mais forte, ainda mais rica na interface. E essa força de atração é que garante a aderência. Tranquilo? Agora, para que haja aderência, é preciso que haja contato. Então eu preciso agora garantir que quando eu espalhar meu material sobre a superfície, eu consiga fazer o contato. Eu preciso molhar, eu preciso que haja forças de atração entre as partículas e a superfície, e agora eu preciso fazer que haja contato. Que se não houver contato, tá vendo? Isso aqui é um bloco cerâmico cortado, isso aqui é aquelas ondulações do lado do bloco, né? Uma argamassa muito bem aplicada, ó. Contato perfeito, aquele mecanismo pode trabalhar. Aqui uma argamassa aplicada e que não conseguiu recobrir a superfície. Ficou defeito, são vazios, são buracos aqui, né? Eu vou ter aquele mecanismo de aderência trabalhando nesses poucos pontos aqui. Posso fazer essa argamassa muito, muito forte. Vou ter poucos pontos de contato. A probabilidade desse cara, quando for tracionado, suportar tensões, é muito menor nesse do que esse. Que todo esforço vai se concentrar em poucos pontos de contato.
tensão é força por área, a área de contato é menor, a tensão aplicada nos pontos vai ser muito mais alta, ele vai quebrar. Esse é o mecanismo principal que uma argamassa descola de uma superfície. Em qualquer uma das aplicações da argamassa, vale para o assentamento, vale para o revestimento, vale para colagem, vale para um rejunte, vale para qualquer coisa. Você tem que garantir contato. Esses defeitos, se você não eliminou os defeitos, você pode fazer o que você quiser, que o material não vai aderir bem. Essa é uma outra micrografia. Então aqui tem o bloco cerâmico. Então eu vou fazer o seguinte, lembra aquele chapisco, aquela camada? Deu esse defeito porque eu não coloquei chapisco. Você escuta isso muito no mercado. Então essa é uma outra micrografia, aquela ponte de aderência. Aqui é o bloco, aqui é o chapisco. Isso é uma microscopia eletrônica. Esse escuro aqui é um vazio, uma área de não contato. Não dá para fazer mágica. Então, se tiver defeitos de contato, a tua argamassa pode ser de ouro, ela não vai ter aderência. Então, a argamassa, para trabalhar, tem que aderir. Para aderir, ela tem que molhar a superfície, tem que ter força de atração e tem que estar em contato, ela tem que revestir toda a superfície. Se isso não acontecer, não há aderência. E uma prova viva disso é um slide desse tipo aqui, onde a resistência de aderência, que eu meço tentando arrancar, por tração a argamassa da parede, ela diminui à medida que aumenta a área de defeitos nessa interface. Hoje tem técnica que nos permite quantificar exatamente qual é essa área. Posso tirar um corpo de prova, fazer vários cortes e medindo na raça, ou posso pegar uma amostra e colocar dentro de um tomógrafo. Esse mesmo tomógrafo faz exames em você, só que de alta energia, e vejo toda qual é a área de defeito. E vazios o tomógrafo pega muito bem. Agora, então, para a gente entender esse mecanismo muito claro, caiu a lenda que para ter aderência de uma argamassa, a argamassa tem que ser muito forte. Que era no passado, era isso que acontecia. Quando a gente iniciou os projetos de estudar argamassas, a crítica é que caía muito argamassa no mercado. E aí, qual era a prática? A argamassa está caindo, vamos fazer ela mais forte. Aumenta o amortecimento, reduz a relação água-cimento, faz ela cada vez mais forte igual um concreto. E continuou caindo. Aí o que você aprendeu... Não adianta aumentar a resistência da argamassa ao máximo. Você tem que garantir contato e força de atração. Então, essa é uma prova viva disso, né? Isso aqui, ó, é uma argamassa. Cadê? Aqui, ó. A resistência da argamassa aumenta aqui. Resistência aqui, a flexão. Fabrico um corpo de prova e vou romper. Quão forte é a argamassa? Essa argamassa é muito mais forte que essa. A linha de baixo é assim, okay, aplicada sobre uma superfície, vou arrancá-la. Nesse caso aqui, quanto mais forte for a argamassa, menor foi a resistência de aderência. Então, essa lei que fazer argamassa forte aumenta a resistência de aderência, isso já está provado que é uma lenda urbana, não se aplica mais. E o que entra aqui é algo que tem a ver com o estado fresco, a consistência, a tensão de escoamento, que é aquela força mínima para o material escoar. Quanto maior for a exigência de tensão para ele escoar, mais difícil ele escoa sobre a superfície. Maior a chance dele deixar defeitos no contato. Então, à medida que se torna mais difícil de escoar o material, aumenta o número de defeitos na interface, a resistência e aderência cai. Então, para garantir que eu tenha uma boa aderência, a primeira coisa que eu preciso garantir eu preciso diminuir a chance de defeitos de interface. Porque toda vez que ela aumenta por quê? Que a força com que você lança o material sobre a parede, se ela for menor que a necessária para espalhar o material sobre a superfície, alta chance desse material ter defeito. Ou seja, quando você lança um material e a força que lança o material é seu braço, se ela é um material que tem alta tensão de escoamento, que é difícil de escoar, alta viscosidade, ele vai bater e não vai escoar. Aí você tem que aplicar ele muito forte. Então, toda vez que a energia de aplicação for menor que o material exige para ser compactado e recobrir a superfície, aumenta a chance de defeito. Como isso daqui, quando a aplicação é manual, é a força humana, é meio injusto falar que se eu quero grande desempenho, eu tenho que fazer materiais e o cara tem que ter braço cada vez mais forte. Eu posso pensar o contrário, se eu domino tecnologia de estado fresco,
toda a questão de IPS, MPT e rheologia, eu posso diminuir isso, né? E fazer materiais que mesmo aplicando gentilmente sobre a superfície, espalham bem e recobrem sobre a superfície. Isso te dá vários benefícios. Se a aplicação é manual, o cara cansa menos durante o dia. Se ele cansa menos, ele é mais produtivo. Se ele cansa menos, ele tem menos lesões por esforço repetitivo. E assim vai caminhando. Se você vai trocar o braço por uma bomba, projeção mecânica, você não precisa de uma bomba de alta energia, para trabalhar com uma bomba mais barata, de menor energia de aplicação. Então toda a sacada em argamassa está em reduzir a energia necessária para a compactação. E aí, isso daqui vem de toda aquela discussão de projeto de grano. Tudo que nós vimos até agora está aqui, né? Está aqui, né? Que é a questão de maximizar o IPS e o MPT, né? Afinal, é isso que faz. Quando eu maximizo o IPS e o MPT, eu dou mais mobilidade para o sistema, né? O sistema tem mais mobilidade, ele espalha mais fácil sobre a superfície. Então, antes de a gente dar um intervalinho, a questão que eu queria deixar para vocês é essa mensagem. Em concreto, quando eu otimizo o estado fresco e o comportamento reológico, eu estou garantindo que vou moldar bem o material, vou poder fazer fluir com menos água. Se eu faço fluir com menos água, ele é mais forte, posso ter menos cimento, ele é menos permeável, ele é tudo de bom. Em argamassa, tudo isso continua válido, só que ainda acrescenta um a mais, o controle do estado fresco. Quanto melhor for a trabalhabilidade desse cara, menor a energia para a aplicação do material, menor a chance de defeitos na interface. Então, o comportamento no estado fresco para argamassa tem duas grandes demandas. Otimizar a trabalhabilidade para conseguir fluir com o menor teor de água possível, que é igual ao concreto, eu ganho o meu benefício. E otimizar a trabalhabilidade para que o revestimento sobre a superfície seja muito bem feito, para que não haja grandes vazios entre o material aplicado e a superfície. Se tiver vazios, você pode ter material de altíssima resistência que não tem aderência. Então, com isso aqui, eu garanto um desempenho do material. Com isso daqui, eu garanto um bom contato entre os materiais, que eu vou estar falando de sistema de aplicação.